Olá, vamos falar mais um pouquinho aqui a respeito dos tecidos conjuntivos. Vamos falar aqui dos tipos de tecido conjuntivo que nós conhecemos, tá? E aí eu vou focar um pouco mais em alguns deles. A gente não vai falar de todos, né? Porque alguns serão vistos numa disciplina chamada suporte movimento e outro em sistema imunitário. Então, eu vou falar aqui para vocês agora dos tecidos conjuntivos propriamente ditos, que são o frouxo e o denso modelado e o denso não modelado, um pouco mais de tecido elástico e tecido mucoso. Vamos falar em separado do tecido adiposo. Então, o tecido conjuntivo propriamente dito, como eu já mencionei, se divide em frouxo e denso. A diferença, né, é que o denso ele tem pouca substância fundamental amorfa e o frouxo ele tem um pouco mais de substância fundamental amorfa. E o denso ele se classifica em modelado e não modelado. O modelado ele tem suas fibras proteicas numa direção muito clara, numa direção única, enquanto não modelado não. Já mostro para vocês uma imagem para a gente ver bem a diferença. Primeiro de tudo, então, o tecido conjuntivo frouxo, ele tem uma consistência mais delicada, flexível e ele é pouco resistente a trações, preenche espaços e ele serve de apoio para epitélios e forma uma camada em torno de vasos. Então aqui nós temos um vaso sanguíneo, um fibroblasto aqui e um tecido conjuntivo frouxo, tá? E aqui também, ó, tecido conjuntivo frouxo, a gente vê que tem vários espaços em branco, na realidade não são espaços em branco, né, só parece que mas na realidade tem fluido, tem glicosaminoglicanos, né, substância fundamental amorfa, mas ele é um pouco mais delicado, flexível, ele é um pouco menos organizado. É diferente do tecido conjuntivo denso, tá? Olha aqui, ó, tecido conjuntivo denso e o frouxo. Visualmente falando, a gente já percebe que o denso tem muito mais proteína. Ele tem uma quantidade maior de fibras colágenas. Ele é menos flexível, mas ele é bem mais resistente. E ele pode se dividir em não modelado, as fibras estão em todas as direções, ou modelado, onde as fibras estão todas numa única direção, tá? Isso também tem relação com a função do tecido. Então, aqui na pele, ó, epiderme, que é tecido epitelial, tecido conjuntivo frouxo e o tecido conjuntivo denso. Só o fato dele estar em rosa significa que ele tem muito mais proteína do que no tecido conjuntivo frouxo. O frouxo tem mais substância fundamental amorfa. E aqui é um vaso sanguíneo, ó. Vaso, mais um vaso sanguíneo aqui. Tecido conjuntivo denso não modelado. As fibras são organizadas em feixes, porém a orientação não é definida, tá? Existe fibra proteica colágena, feixes de colágeno em várias direções. Ou seja, o tecido conjuntivo denso não modelado é importante na pele, porque ele vai sustentar tração em várias direções. Um exemplo, tá? Já o tecido conjuntivo denso modelado, as fibras estão todas numa mesma direção. Isso significa que ele vai te dar muito mais resistência à tração numa única direção. Então ele é super importante num tendão, que vai sofrer tração sempre numa mesma direção, tá? O tendão, ele vai ligar o músculo esquelético no osso. Então, a tração que ele vai receber, né, ele vai ser puxado somente numa única direção. Então, nessa figura, tudo que está aqui nesse roxo mais claro é proteína, é colágeno. E todos esses núcleos em roxo são os núcleos dos fibroblastos e dos fibrócitos que fazem parte do tendão, tá? Então, existe uma grande diferença entre tecido conjuntivo denso não modelado, muita fibra proteica em todas as direções, para um denso modelado.
onde os feixes de proteína colágena estão todos organizados numa mesma e única direção. Tecido conjuntivo reticular. Esse tecido conjuntivo ele é feito de fibras colágenas do tipo 2, ou seja, de fibras reticulares. Novamente, tá? Essas fibras colágenas do tipo 3 são coradas pelos sais de prata. Está presente em órgãos linfóides e hematopoéticos. Também associado a adipócitos, hepatócitos, células musculares lisas, endoteliais e fibras nervosas. Ele dá resistência a esses tecidos. Então, essas fibrilas reticulares, que a gente tinha visto lá atrás, formam o tecido conjuntivo reticular. E aqui um linfonodo. Tá? Um linfonodo com todas essas fibrilas proteicas aqui, ó. Essas pequenas fibrilas. Aqui, ó, magnitude maior aqui. Essa figura está em 280 vezes de aumento. Essa aqui está em 550. Todas essas fibrilas em preto. Essas fibras proteicas, são fibras reticulares, formando o tecido conjuntivo reticular. Temos o tecido conjuntivo mucoso, que é encontrado no cordão umbilical. Então, isso aqui é um bebê, é um feto. E aqui está o cordão umbilical envolto, né, no corpo do feto. Esse cordão umbilical ele é feito de tecido conjuntivo mucoso. Nós temos fibroblastos, né? Várias células tronco também, e tem uma consistência gelatinosa porque ele tem muita substância fundamental amorfa. Ele tem muito pouca fibra e muito ácido hialurônico. Ele é rico em substância fundamental amorfa, por isso tem esse aspecto gelatinoso. Tecido elástico, né, que é o último tecido aqui dessa parte da aula. Ele é um tecido feito de fibras elásticas, tá? Então, aqueles órgãos onde nós temos essas fibras elásticas, aqui em vermelho, são os órgãos onde nós encontramos o tecido conjuntivo elástico. Relembrando, ele é capaz de distensão, ou seja, ele está muito presente em órgãos onde existe distensão do órgão e retorno ao seu comprimento original, e ele dá cor amarelada ao órgão, tá? Então, ele é muito encontrado na pele, pulmões, bexiga, parede de artérias de grande calibre, como por exemplo a artéria aorta. E o espaço entre as fibras é ocupado por fibras delgadas de colágeno, como a gente está vendo aqui, essas fibras bem fininhas, e fibrócitos. Cada núcleo, cada pontinho roxo desse aqui é um fibroblasto, tá? Temos outras células aqui também, mas podemos ter fibrócitos e fibroblastos. Então, as fibras elásticas formam um tecido conjuntivo elástico. Então, aqui, uma artéria, tá? Todas essas fibras aqui escuras, essas fibrilas mais escurecidas, é o tecido conjuntivo elástico. Aqui na arteríola também, todas essas fibrilas mais escuras, tecido conjuntivo elástico, ó. Aqui é uma arteríola, né, no pulmão, tá? E aqui a gente vê já os alvéolos pulmonares cheios aqui de fibrilas elásticas. Todas essas fibrilas escuras são fibrilas do tecido conjuntivo elástico. E aqui no mesentério, uma estrutura do sistema digestivo. Essas fibrilas escuras aqui, todas essas fibrilas também aí fazem parte do tecido conjuntivo elástico. Então, bons estudos e até daqui a pouco.